mesmo uma nota musical que aparentemente é inocente, na verdade a sua situação no mundo, como ela é social, ela não é uma coisa assim que vive na floresta amazônica, mas vive num contexto social, inevitavelmente é político, mas não é necessariamente partidário. Nem mesmo quando eu estive na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, o teatro legislativo que eu fiz não era do PT, era um teatro legislativo político. O PT me deu condições. Foi o único partido que teve a coragem de aceitar a ousadia de uma proposta como essa, de fazer teatro legislativo, isto é, de fazer a lei a partir de representações teatrais nas quais a plateia participa como protagonista. Yara, você chegou a ver essa atuação legislativa do Boal? A gente fez algumas ações de teatro legislativo nas prisões, né? Então, a gente fez uma ação de teatro legislativo que eu me lembro, que não chegou a ser um projeto de lei exatamente, era mais um regimento interno de uma penitenciária, que era sobre a questão do banho. Então, na verdade, o que ele faz? Tem o Teatro Fórum, e aí eu, na verdade, queria acrescentar, assim, até na fala do Armindo, eu acho que se o Boal sistematizou os jogos de teatro que existem, tem uma coisa que ele criou, que foi o Teatro Fórum, que é exatamente esse teatro onde as pessoas entram em cena no lugar do oprimido. E depois dessa apresentação de teatro que os presos traziam de fórum, o teatro legislativo convida, na verdade, para participar, legisladores, advogados, e depois da apresentação do fórum, as pessoas podem escrever propostas de lei, né? E aí escrevem propostas de lei e as pessoas votam. Então, nas penitenciárias se votou como é que vai resolver essa questão prisional dos banheiros, etc. e tal. Isso é levado realmente para a direção para dar continuidade. É assim que se cria. Agora, no Rio de Janeiro Boal... criou 8 leis, 15 leis, eu acho. Agora, o Boal não era visto como uma pessoa exótica dentro da Câmara, no trabalho dele de vereador. Então, eu acompanhei... Ele era encarado como uma pessoa séria? Ele era acompanhado como uma pessoa séria e rigorosa. Agora, o trabalho dele da Câmara mesmo, eu não acompanhei, na verdade. Isso é muito anterior, é um tempo anterior da minha, na verdade, do meu conhecimento com ele. Agora, Armindo, você estava querendo falar alguma coisa com relação ao teatro oprimido dentro da universidade? Na verdade é fora da universidade. Fora da universidade. Pegando um pouco o gancho da Yara, né? Essa coisa da classe teatral, enfim. Bom, eu estou me formando na Unesp em teatro e uma das razões era justamente defender o teatro do oprimido a partir da fala do inimigo. Desse que diz que o teatro do oprimido não é teatro, etc. Tudo que a Yara já falou, né? E a gente vê, então, eu acho incrível que uma universidade, uma faculdade que forma arte-educadores para uma realidade como a brasileira, não te ensina teatro do oprimido e Boal. Para você ter ideia, no primeiro ano eu tive 2 minutos de Augusto Boal. 2 minutos de Augusto Boal. É um absurdo. Então... em um ano de estudo? Em 4 anos de faculdade. No primeiro ano você... Agora mudou um pouco. Então, por exemplo, agora eu substituí a professora e dei 2 aulas de 4 horas cada uma, teatro do oprimido. E existem 4 TCCs esse ano na Unesp falando de teatro do oprimido. Existe um projeto de extensão, formação em teatro do oprimido. Existe um projeto, o Revolução Teatro, que era o Revolunesp, a Revolução Teatral da Favela, com a Unesp. Fomos juntos para a Argentina, fizemos era quebra de muros. Fizemos o Encontro Latino-Americano de Teatro do Oprimido e Dança Contemporânea. E daí? Porque as pessoas que fazem o GTO e a Unesp se formam este ano. E aí vai acabar. Então, foram 6 anos para no final a gente conseguir 3 bolsas, R$1.000 de ajuda, que foram conquistas efetivas dentro da universidade, mas que provavelmente vai acabar. Se não houver um trabalho militante, se não houver um trabalho, qual é a palavra, que hoje tem, voluntário, enfim. Agora tem uma faculdade particular que os alunos pediram, e talvez no ano que vem exista um curso, né, Agora, como é que grandes atores, assim, vamos falar do timaço lá de cima, dos famosos, importantes e talentosos também, né? Fernanda Montenegro, Alton Bastos, esses grandes nomes, assim, eles falam alguma coisa, eles têm alguma coisa a ver com o teatro oprimido? Quase todos eles passaram pela mão do Boal. Quase todos trabalharam Mas hoje, com o Boal. Yara. Então, eu digo, só queria dizer isso. Um dos grandes lances do Boal é que ele foi coerente a vida toda.
ele foi dos poucos que não cuspiu no prato em que comeu. Então, muitos daqueles do CPC Uni, muitos que participaram daquele movimento, daquele momento do Arena, hoje, o Ferreira Goulart, etc., se recusam, renegam. E o Boal, até o fim da vida, foi coerente no seu discurso político, na sua ideologia. Ferreira Goulart, especialmente, virou outra pessoa. Virou qualquer outra coisa. Né? Vários deles, aquele do cinema lá da Globo, que Mas esqueci o nome. E é interessante, né? Porque quando o Boal fazia teatro-jornal, né? Eu não sei se essa história está escrita. Você estava lá quando a gente foi na apresentação, acho que na Companhia do Latão, não foi? Tem uma história que eu acho que é meio uma história oral, que vai passando, né? De um para um. Eu acho que foi o Celso Frateschi que contou, se não me engano, que a Fernanda Montenegro, ela costumava abrir pedaços das peças dela na época do regime militar, porque o Boal não podia apresentar as peças dele, né? Porque ele estava sendo perseguido. Então, a Fernanda Montenegro, em cartaz, as pessoas iam assistir a peça dela, num determinado momento, ela parava a peça dela, o Boal ia lá encenar um trecho do Teatro Jornal, e depois as pessoas assistiam, e depois ela voltava e terminava de encenar. Então era uma forma de resistência. Então era uma pessoas que eu acho que admiram, né, o trabalho do Boal, mas que realmente poderiam, talvez, tá mais presente nessa continuidade do teatro do oprimido no Brasil. Né? Mas sabe o que eu acho? Assim, é de que lado você está, que teatro você quer fazer e para quem. E o teatro do oprimido, o Boal não dizia, você não faz para quem, você faz com quem você faz o teatro. Então, acho que é um pouco a escolha de lado. Por isso que essa gente não quer saber de teatro oprimido, não está preocupado. Hoje, a nossa história no futuro vai ser contada pelo stand-up. Pense. A nossa história vai ser contada pelo stand-up. Ah, não. Fé em Deus que não. Peraí. Nós vamos ver mais um vídeo e já continuamos. Desculpa. Nós, seres humanos, somos teatro, mesmo que a gente não faça teatro. Ser teatro é carregar em si mesmo, como todo ser humano carrega, as funções teatrais. Eu ajo, portanto sou ator, mas eu me observo agindo, portanto sou meu espectador. Coisa que nenhum animal faz. Uma vaca, quando se olha no espelho, ela não morre de tristeza porque ela não percebe que aquela imagem é a imagem dela. Ela não percebe que ela é aquela vaca. Né? Então ela vai, olha, vê a outra vaca e vai em frente tranquila, sem nenhum problema psicológico, não é isso? Quer dizer, agora nós, mesmo sem o espelho, a gente consegue se ver. Então isso é característico do ser humano. Ser humano é ser teatro. Muito bom. Agora, gente, a gente vive mergulhado num mundo totalmente virtual. As ideias do Boal resistem dentro desse mundo que a gente vive hoje? Oh, nossa, eu estava falando para o Armínio, comentando antes da gente vir para o estúdio, de um pessoal que tem muita gente procurando a gente por trabalho de conclusão de curso, né, em Teatro do Oprimido. Então, teve um grupo da faculdade Anhembi Morumbi que queria fazer um jogo virtual. Olha só, por isso que eles queriam conversar. Um jogo virtual, onde eles botassem alguma coisa que as pessoas pudessem jogar e a partir daí entender o que era o Teatro do Oprimido e buscar mais informações. Eu falei, boa sorte. Boa sorte. Então, na verdade, assim, tem pessoas também que estão lidando já com isso, né? E pensando que o Teatro do Oprimido tem a ver com essa... Né? E eu acho que, na verdade, o mundo virtual fortalece o Teatro do Oprimido, porque a gente não fica mais dependendo só da televisão, na verdade. A gente tem a internet para conhecer as coisas. Outras mídias. Agora Boal sobrevive no teatro que Zé Celso faz, por exemplo? Tem Boal no Teatro do Antunes? Não, acho que não. Nada? Não, acho que é outro teatro. É outra... Não é que é outro teatro, é outra proposta. É tudo teatro. Sim. Mas pegando a fala do Boal, ser humano é ser teatro. Então pode vir a mídia que vier, o teatro vai sobreviver. A gente vai viver fazendo teatro. A gente faz teatro o dia todo dia. Se você pensar que São Paulo tem 120 peças por semana... 120 peças? 120 peças em média, 120, 110. Quantos do Teatro do Oprimido? Nenhuma, porque o Teatro do Oprimido também ele não é o teatro da bilheteria. Sim. Né? Então, por exemplo, nós vamos aprender, a turma da Unesp, a 7ª turma de formação em Teatro do Oprimido da Unesp, vai se apresentar na Roosevelt, que agora é moda, sei lá, virou... Não é que é moda, é porque assim, a gente perdeu o costume de ocupar o espaço público. Para você fazer teatro na rua, você tem que pedir licença. Até falar, não vão pedir licença. Se for pedir licença para a prefeitura para fazer teatro, eles não vão deixar, a gente vai lá e invade.
Então, o Teatro do Oprimido, ele está o grupo Revolução Teatral se apresentou em favela, se apresentou em igreja, em terreno baldio, campo de futebol e até em teatro. Porque isso também a gente fazia muito. Vamos ao Teatro Municipal, porque a pessoa passa em frente ao Teatro Municipal e ela não se sente, ela acha que aquilo não é dela. Então, foi a discussão. A secretária, a diretora de cultura falou assim, você quer levar o Teatro do Oprimido para o Municipal, para o cara da favela entender que o teatro é dele, que o palco do Teatro Municipal é dele também. Agora vem cá, vocês nunca chegaram a pensar em desistir do Teatro do Oprimido? Porque é difícil sobreviver, vocês não têm patrocínio, não tem lugar onde encenar, não sei o quê. Mas olha, por outro lado, estou falando que tem 120 peças de teatro, mas em São Paulo, se tiver 30 que vivem de teatro, de representar os minutos no palco, é muito. Eu não sou stand-up, que agora virou moda. Mas outro dia... Que vai escrever a nossa história. O Boal, por exemplo, ele conta que no Chile... Na Argentina, quando ele se exilou na Argentina, ele tinha que dar aula, porque quem faz teatro no Brasil tem que dar aula, tem que fazer outra coisa. Fora aqueles que... tem aqueles que pagam para fazer teatro, pagam o teatro para subir no palco. Então a dificuldade é a mesma, a ideologia que é outra. Sim. Porque a dificuldade de fazer teatro no Brasil é a mesma. E falando em Fernanda Montenegro, fico maluco como é a Fernanda Montenegro reclamando de verba do governo federal. Qualquer peça que ela faz, o cara não quer nem saber o texto. Eu me lembro que uma vez em Mauá estava assim, fulano e fulano da Globo no Teatro Municipal de Mauá, não tinha nem o nome da peça. E aí está reclamando que não tem verba do governo. Então, o buraco é sempre mais embaixo. Então, Camila, Fábio. Vamos de música. Essa música agora se chama Palavra de Bamba, é uma composição do Fábio Negroni com o Marcos Oliva, que é a única no CD que não é minha. Vamos lá. Saracotete, calango, marreteiro, um sambista verdadeiro, não sacode só ganzar. Em roda de ciranda, quem assiste da varanda não tem como ciranda. Saracotete, calango, marreteiro, um sambista verdadeiro, não sacode só ganzar. Em roda de ciranda, quem assiste da varanda não tem como ciranda. Quem quer se mexe, ao menos pra se coçar. Quem quer se atreve, ao menos pra se mostrar. Batida do bumbo no 1, e quem é do contra no 2. Batida do bumbo no 1, e quem é do contra no 2. Vamos embora, senhora. Não fique de esmola pra cego mal cantador. Se te prega uma peste, tu ficas falada, vais cortar um dobrado depois. Se te prega uma peste, tu ficas falada, vais cortar um dobrado depois.